Olá, meus queridos alunos e alunas do estágio 5. Aqui é o professor Dinho, da disciplina de Geografia. Dando continuidade às nossas aulas, hoje iremos falar para vocês sobre aspectos demográficos da população brasileira. A demografia brasileira. O povoamento do território brasileiro teve início no século XVI, no litoral do Brasil. População. O que é população? É o conjunto dos habitantes de determinados lugar, região, país ou local. A população é um dos elementos que caracterizam a sociedade. Demografia é a ciência que investiga as populações humanas, isto é, expressa a relação entre a população e a superfície do território. A demografia tem como objetivo analisar, sob o ponto de vista quantitativo, o crescimento demográfico, a taxa de natalidade e mortalidade, os movimentos migratórios, a expectativa de vida, a distribuição populacional por áreas, entre outros aspectos encontrados em uma população. Censo demográfico é a principal fonte de dados sobre a população de um país. Censo é um estudo estatístico referente a uma população, visando informações diversas. Vamos falar agora sobre os 10 países mais populosos do mundo. A China, a Índia, União Soviética, Estados Unidos, Indonésia, Japão, Brasil, Bangladesh, Paquistão e o 10º, Alemanha Ocidental. Densidade demográfica é o quociente, ou seja, é o resultado de uma divisão entre o número da população total de uma localidade e sua extensão territorial. O total de habitantes de um lugar é chamado de população absoluta. População relativa, também denominada de densidade demográfica, indica a distribuição da população pela área que ela ocupa. A população relativa é geralmente expressa em habitantes por quilômetros quadrados. O envelhecimento da população. Até décadas atrás, o número médio de filhos de mulheres em idade reprodutiva era muito alto e as famílias eram numerosas. Crescimento natural é a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Também era alto. Após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço da tecnologia e várias mudanças sociais, a expectativa de vida da população também aumentou. O declínio da taxa de fecundidade teve como efeito imediato a queda da taxa de crescimento populacional e alavancou o processo de envelhecimento populacional. Com o crescimento da população, o aumento de idosos traz várias consequências para o país. São necessários mais investimento em saúde e cuidados para esse segmento da população. Além disso, cresce o número de aposentados, sobrecarregando a previdência social. Os movimentos migratórios. As migrações têm ocorrido por diversas causas ao longo da história, conforme época ou região. Entre as principais causas que levam as pessoas a migrar, destacam-se as oportunidades econômicas, os conflitos armados, como as guerras, as perseguições políticas ou religiosas e as adversidades naturais, como seca, enchentes ou climas muito frios ou quentes. Migrações externas e internas. As migrações podem ser classificadas em migrações externas ou migrações internas. Ou seja, o que é migração internas? É o deslocamento populacional
de um país para outro. E o que vem ser migração interna? É o movimento populacional que ocorre dentro de um mesmo país, ou seja, de um estado para outro ou de uma localidade para outra no próprio estado. Êxodo rural é o principal movimento migratório interno do Brasil, que se dá para classificar a migração da população do campo para a zona urbana, em busca de melhores condições de vida. Portanto, meus queridos amigos e alunos, concluímos mais uma etapa da nossa disciplina de geografia.